E aí, meus amigos, tudo bom? Eu sou o André Guerra, sou coordenador e professor do Probante. Além disso, eu treino candidatos para provas orais de concursos públicos. E hoje nós temos aqui uma série de 4 vídeos para mostrar para você as questões que mais caem na OAB. Nós vamos separar as disciplinas, nós vamos separar os temas que mais caem em cada disciplina. E ainda nós vamos trazer questões e comentar, mostrar para vocês como fazer essas questões na hora da sua prova. E aí você já se sentiu perdido enquanto estudava, sem saber em que precisava se focar mais? Então não perca essa oportunidade. Esses vídeos vão te ajudar a passar, tenho certeza. Então armas em punho, vamos à guerra. Vamos falar sobre ética e estatuto da OAB, direito civil, processo civil e direito constitucional. Ética, gente, são 8 questões por prova. 10% da prova é sobre ética do advogado, estatuto da ordem. Você sabe como estudar para essa matéria? Olha aí, eu trouxe para vocês 4 temas e aqui nós não nos preocupamos em fazer essa porcentagem quanto de prerrogativa, de infrações, não. Eu destaquei para vocês as 4 mais importantes para a sua próxima prova da ordem. Então nós temos as questões de prerrogativa, as infrações, os honorários, que é a parte mais deliciosa, e as atividades da advocacia. Esses 4 pontos são importantes? Então vamos rasgar todos os outros assuntos? Não, meu amigo, minha amiga. Nós temos ainda outros temas também que merecem destaques. Nós temos sociedade de advogado, conselho federal e processo disciplinar, por exemplo. Para saber mais detalhes sobre todos os temas, esses que nós falamos, e outros ainda de menor importância, mas que são cobrados ainda na prova, acompanhe nosso módulo específico na nossa turma de OAB das aulas regulares, tá certo? Mas não se preocupe, vamos resolver uma questão agora para você ver como se faz. Todas essas questões que vamos trazer são super recentes, tá? Aí de 2019. Acompanhe comigo. A conduta de um juiz em certa comarca implicou violação a prerrogativas de advogados previstas na Lei 8.906 de 94, demandando representação administrativo-disciplinar em face do magistrado, considerando a hipótese narrada de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a correta. Letra A. É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção formularem a representação administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado. B. É competência apenas dos presidentes do Conselho Federal e seccional formular a representação cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado investido de poderes bastantes para o ato. C. É competência apenas do presidente da seccional formular representação administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado. D. É competência dos presidentes do Conselho Federal, seccional ou da subseção formular a representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado investido nos poderes bastantes para o ato. E aí, gente, qual você acha que é a resposta correta? Aí nós discutimos muito a questão da possibilidade de designar outro advogado ou essa vedação. Então, se você já sabe esse tema específico, se pode ou não, você já eliminaria 2 alternativas. Olha que fenômeno. Nesse caso aí, o que você tem que perceber? Estamos falando de prerrogativas, de proteger o advogado na atividade. Então, qual que vai ser a alternativa que mais protege o advogado? Letra D. É que mais pessoas podem ajudar esse advogado prejudicado. E essa resposta é letra de lei. Então,
quando você for estudar o estatuto, estude bem, foque nisso. Grande parte da sua prova vai ser com base em lei seca. Se você achar lá, procurar artigo 15 e parágrafo único, você vai conseguir responder essa questão sem a menor dúvida. Então foca também em lei seca. É chato, mas tem que ser estudado, tem que ser dominado, tá certo? Vamos agora passar para a nossa próxima disciplina, Direito Civil. E são 7 questões. Ô, gente, 7 questões é muita questão na prova. Quais são os principais temas? Eu separei aqui 6 para vocês, não só 4. E por quê? Porque Direito Civil é gigantesco, a matéria é muito grande. Então o que você deve focar? Parte geral, direito das obrigações, contrato, direito das coisas, né, que engloba direitos reais, direito de família, direito de sucessões. Professor, é tudo. Difícil, né, gente? Difícil, né, gente? É praticamente tudo. Mais uma vez, para a gente destrinchar especificamente dentro de cada tema, assim, o que mais cai, o que não cai, é bom acompanhar os nossos módulos, que aí os professores na hora vão falando ali o que cai, o que não cai. Olha o que eu trouxe para vocês aí, essa questão também de 2019. Gumercindo tem 77 anos de idade e sofre de Alzheimer, que embora não atingisse sua saúde física, perturbava sua memória. Durante uma distração do seu enfermeiro, ele conseguiu evadir-se da casa em que residia. O que evadir, professor? Fugir. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receber as propriedades de Gumercindo. Ô, gente, essa questão particular, quem foi meu aluno vai acertar num piscar de olhos, porque estamos falando de quê? Do Instituto da Ausência, parte geral do Código, então isso cai muito também. Essa ausência, morte presumida, isso aí são temas que a gente tem que ter mais atenção. Vamos lá, alternativa A. Somente com a localização do corpo de Gumercindo será possível a decretação da sua morte e a transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. Gente, será que isso existe? A gente depende de achar o corpo de um falecido para a gente continuar? Já está errado, B. Eles devem requerer a declaração de ausência. Olha lá, já está falando do tema que a gente disse. Com nomeação de curador dos bens e após um ano a sucessão provisória. A sucessão definitiva, com transferência da propriedade de bem, só poderá ocorrer depois de 10 anos de passado em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Ó, essa questão aí, essa alternativa parece que está certo, vamos separar ela por enquanto. C. Eles devem requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias datam de mais de 5 anos. Ó, essa aí tem alguma coisa que chama a atenção da gente. D. Eles devem requerer que seja declarada a morte presumida sem decretação de ausência, por ele se encontrar desaparecido há mais de 2 anos, abrindo-se assim a sucessão. Nós já vimos que isso é um caso de ausência, então nós já eliminamos alternativas A e D. Como que a gente fica? Ô, gente, a alternativa B é a regra, mas nesse caso estamos falando da C. Por quê? Porque realmente existe essa previsão. Se você for no artigo 39 do Código Civil, vai trazer para você que se o ausente conta com mais de 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias, é possível requerer a sucessão definitiva. Mas uma situação que a gente precisa da letra fria da lei, mas para interpretar um caso concreto, então a idade que constava ali no caput da questão era importante e decisivo para você acertar, porque a letra B está bem próxima de estar correta. Então, quando colocar idade na questão, preste mais atenção, que pode ser o diferencial. Vamos agora falar de processo civil, que são também 7 questões, gente. É muita questão e o tema é menor do que direito civil. Destaquei aí para vocês, questão dos recursos, execução, procedimento comum e sentença. São os temas chaves e mais importantes
para você se dar bem nessa próxima prova da OAB. Vamos comentar aqui essa questão comigo. O Tribunal de Justiça, em mandado de segurança de sua competência originária, denegou a ordem em ação dessa natureza impetrada por Flávio. Este, por seu advogado, inconformado com a referida decisão, interpôs recurso especial. Assinale a correta. A. O STJ poderá conhecer do recurso especial por aplicação do princípio da fungibilidade de recursão. B. O recurso especial não é cabível na hipótese, eis que as decisões denegatórias em mandado de segurança de competência originária de tribunais de justiça somente podem ser impugnadas por recurso extraordinário. C. O recurso especial não deve ser conhecido na medida em que o recurso ordinário é que se mostra cabível em tela. As decisões denegatórias de mandado de segurança de competência originária de tribunais são irrecorríveis, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Hoje, gente, aí nós temos essa alternativa D, que é esdrúxula, então você já pode cortar, né? Falar que uma decisão com competência originária é irrecorrível, a parte não tem nenhuma possibilidade de recurso, e isso ainda no Tribunal de Justiça, difícil, né? E o resto vai exigir de você um conhecimento sobre recursos do processo civil. Como que você vai responder isso, gente? Nesse caso aí é a letra C, recurso ordinário. Você tem que saber quando é possível interpor um recurso ordinário e quando não pode. Se você procurar no seu CPC, no artigo 1027, tá? Tá falando que cabe recurso ordinário no caso. Ah, professor, vamos aplicar a fungibilidade? Não, quando existe de forma tão nítida os casos em que deve ser aplicado um ou outro recurso, a gente não pode falar de fungibilidade. Quando acontece um erro dessa forma, isso é considerado erro grosseiro, porque bastaria que o profissional lesse o código, não tem ninguém que fala que é recurso especial, que é recurso extraordinário. A lei é muito clara falando que é ordinário, certo? Agora, nós vamos falar da nossa última matéria, Direito Constitucional. Também são 7 questões, uma matéria bem menor que as outras duas. Então você pode focar em Direito Constitucional também, que 7 questões são muito importantes. Olha os temas aí, controle de constitucionalidade. Tem muita gente que não gosta desse tema, que acha esse tema muito complexo, mas não é, gente. Vocês tinham aí algumas horas do seu dia e você vai dominar esse assunto, porque é um assunto que parece complexo, mas não é. São poucas as coisas que você precisa saber. Organização do Estado, por exemplo, é um tema muito maior, com muito mais nuances, e cai também aí poder legislativo e ações constitucionais. Essas ações constitucionais é bom você já ir pegando ela bem mesmo, porque se você escolher Direito Constitucional na segunda fase, você provavelmente vai ter que fazer uma ação constitucional. Então já vai fazendo a base aí para a primeira fase. Vamos ver agora a nossa questãozinha de prova. Município X, visando a interligação de 2 importantes zonas da cidade, após o regular procedimento licitatório, efetua a contratação de uma concessionária que ficaria responsável pela construção e administração da via. Ocorre que, em análise do projeto básico do empreendimento, constatou-se que a rodovia passaria em áreas de preservação ambiental e ensejaria graves danos ao ecossistema local. Com isso, antes mesmo de se iniciar as obras, Arnaldo, cidadão brasileiro e vereador, constitui advogado e ingressa com ação popular, postulando a anulação da concessão. A gente precisa achar a alternativa correta. E aqui nós estamos falando de ações constitucionais, de um caso concreto que lhe é apresentado e que você tem que resolver. É a sua função como advogado, não é verdade? E outra situação que chama atenção é essa possibilidade no direito constitucional pegar uma série de outras áreas do direito. Isso aí você tem que se preparar, porque vai acontecer na sua prova também. Agora vamos tentar achar a resposta correta. Alternativa A, ação popular proposta por Arnaldo não se revela adequada ao fim de impedir obra potencialmente lesiva ao meio ambiente.
B. A atuação de Arnaldo na qualidade de cidadão é subsidiária, sendo necessária demonstração de inércia por parte do Ministério Público. Ô, gente, a ação chama-se ação popular. Seria ação popular se o povo, o interessado, tivesse que esperar uma inércia do Ministério Público? Não, a ação é concebida exatamente para auxiliar o Ministério Público, auxiliar todas as instituições a fazerem a proteção que tem que ser feita, a tutela dos direitos importantes. Então essa B você já elimina. C. A ação popular, ao lado dos demais instrumentos de tutela coletiva, é adequada à anulação de atos lesivos ao meio ambiente, mas Arnaldo não precisaria constituir advogado para ajuizá-lo. Olha só, hein, gente, querendo acabar com a profissão de advocacia no mundo. Se eu fosse você, diante de uma alternativa dessa, eu já rasgaria, cortaria, mesmo que eu errasse a questão. Eu não iria admitir que acabasse, que diminuísse a profissão do advogado. Então já arrisca essa questão aí sem medo de ser feliz. E D. Caso Arnaldo desista da ação popular, o Ministério Público ou qualquer cidadão que esteja no gozo de seus direitos políticos poderá prosseguir com a demanda. Gente, qual que é a questão maravilhosa aí? D. Ação popular, ação do povo. Se esse interessado desistiu, morreu, Ministério Público, vem para cá. Outro interessado, vem para cá. Vamos terminar isso que aquele corajoso começou. Essa resposta, ela precisa de um conhecimento um pouquinho maior, embora ela seja bem razoável, como a gente viu, porque para você responder, você precisa saber que no artigo 5º, inciso 73, há essa previsão de que qualquer cidadão pode propor ação popular, e essa lei específica da ação popular, que é de 65, gente, é muito velha, a 4.717, ela indica esse caso de desistência, abandono, que o Ministério Público ou outro interessado podem participar dessa ação e tocar ela até o final. O que você achou dessas questões que eu trouxe, desses temas que eu destaquei para vocês? Trouxemos para vocês o grupo de matérias com mais questões na prova. Se você acertar todas elas, você consegue passar para a segunda fase, sabia? Independentemente do que tirar nas outras. Se você está escutando isso pela primeira vez, sugiro que você assista nosso vídeo específico sobre a prova da OAB. Lá damos dicas importantes sobre como estudar para a prova. Nos próximos vídeos iremos focar nas demais matérias. Eu sou o André, guerra à prova e paz nos estudos. Um abraço, te espero em breve, meu amigo!